Então vamos aí, pessoal, dar início à nossa live a partir de agora, agradecendo desde já a presença de todos vocês. E o tema da noite, repetindo, o papel renovador do Espiritismo. Então, a partir de agora, vamos dar início à nossa live, pedindo desculpas pelo pequeno atraso, foi um imprevisto sempre acontece. E rogo a Deus, nesse momento, aos amigos espirituais que nos envolvam de muita paz, de muita amor, de muita luz, e que as tarefas programadas para hoje possam se desenrolar da melhor forma possível, atendendo a todos os irmãos e irmãs que necessitam do nosso amparo, do nosso socorro. Que Deus nos abençoe a todos nós. O papel renovador do Espiritismo. Então, o Espiritismo, como toda a criação de Deus, vem no momento certo, né? Existe tempo para tudo na criação de Deus. Há tempo para tudo, né? Então, o Espiritismo surgiu em meados do século XIX, quando já estava consolidada mais ou menos a ciência, a filosofia, e não resta dúvida que uma certa maioridade espiritual e intelectual da humanidade, né? Mas é lógico que houve antecedentes que levaram ao lançamento da doutrina espírita, a criação, vamos dizer assim, da doutrina espírita. Nós podemos imaginar que nós já falamos em várias lives sobre temas os mais diversos. Nós vimos alguma coisa sobre o Antigo Testamento, tudo, o papel de Moisés. Então, Moisés é tido como a primeira revelação de Deus, foi através de Moisés, os 10 mandamentos. Então, foi através de Moisés que se consolidou a ideia do Deus único. É lógico que outras civilizações praticavam o politeísmo, acreditavam em vários deuses, mas isso fez parte da evolução da humanidade. Porque a ideia de Deus também vem evoluindo ao longo dos tempos. Então, nós tínhamos duas ideias de Deus. A ideia politeísta, que tem o seu valor, não resta dúvida, e a ideia de um Deus único, que foi desenvolvido pelos hebreus. Aí Moisés limpou a seara para que Jesus trouxesse a segunda revelação, mostrando que Deus era um Deus único, mas era um Pai de infinita bondade e misericórdia. Jesus veio trazer a mensagem morredora, a mensagem universal do Evangelho, a mensagem cósmica do Evangelho. O Evangelho representa a verdade de Deus, a verdade eterna. Aí depois, com a mensagem de Jesus, surge o cristianismo, e o cristianismo vai se desenvolvendo. É lógico que teve as suas falhas, os seus abusos, não devido às ideias em si do cristianismo, mas devido às falhas dos seres humanos que o conduziram. E a Igreja Católica cometeu alguns enganos, não é isso? Nós espíritos não podemos criticar religião nenhuma, porque nós somos reencarnacionistas, e muitos de nós fomos esses pais da Igreja Católica, fundadores da Igreja Católica, condutores do cristianismo. Então, não cabe a nós criticarmos, que nós, com certeza, participamos disso tudo, em determinadas existências. Mas o fato é que o cristianismo foi se desenvolvendo. Na Idade Média surge um dos maiores nomes, um dos espíritos de maior envergadura depois de Jesus, que foi Francisco de Assis, em plena Idade Média, para consertar a sua igreja, a pedido de Jesus. E, inicialmente, Francisco de Assis achava, interpretou ao pé da letra, que consertar a sua igreja era consertar uma igrejinha bem simples que estava prestes a ser demolida, a ruir, de tão velhinha que estava. Depois foi que ele compreendeu a mensagem e deu o seu exemplo, vivenciando como Jesus vivenciava. Não tanto como Jesus, mas nos deu um grande exemplo. E ao longo dos séculos foram surgindo muitos mensageiros de Jesus, a ciência foi desenvolvendo, veio o Renascimento, e com o Renascimento muitos espíritos missionários nas artes, na ciência, na religião, reencarnaram para alavancar
o progresso da humanidade. Depois, um século, 2 séculos depois, o século das luzes, século XVIII, que é chamado século das luzes, né? Surgindo figuras como grandes Rousseau, muitos outros, se eu for citar aqui, muitos outros filósofos, né? Espiritualistas, filósofos que pregavam religião natural, que, para se contrapor às religiões dogmáticas, como é a religião católica, e o próprio protestantismo, que veio para reformar, mas acabou também se tornando outras religiões dogmáticas e se disseminando em vários outros segmentos. Até que no século XIX, a humanidade estava mais ou menos amadurecida e surge o Espiritismo. Então, o Espiritismo ele é típico, é um rebento do século XIX. O mesmo das teorias evolucionistas de Charles Darwin, que surgiu em 1859, 3 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, 2 anos, aliás, né? Foi em 1857, 18 de abril de 1857, que foi dado início à doutrina espírita. 2 anos depois surge uma das teorias mais revolucionárias de todos os tempos, que foi a teoria evolucionista de Charles Darwin, né? A teoria das espécies, né? Nessa teoria de Charles Darwin, que ele desenvolve a teoria da evolução. Só que o Espiritismo também é uma doutrina evolucionista. E ele vai muito além da teoria de Charles Darwin, apesar de ser tão revolucionário. Porque o Espiritismo, ele visa não só a evolução material, mas também a evolução espiritual. E a teoria de Charles Darwin visa apenas a evolução material das espécies, não é isso? Das espécies. Mas não resta dúvida que foi uma teoria revolucionária, né? Que ainda hoje muitos biólogos, muitos cientistas atribuem tudo à evolução das espécies. Existe um neo-evolucionismo, né? Principalmente de biólogos, que atribui todas as causas nossas, os nossos problemas, eles fazem link com a teoria da evolução. E não é bem assim. Quer dizer, é lógico que eles têm uma visão materialista da vida, não é isso? E a vida, a matéria, apesar de ser muito importante, mas a matéria é apenas uma fase da nossa vida. Isso é muito importante. Nós estamos, ora, na matéria, vivendo num plano físico, num plano material. Mas a nossa vida definitiva é a vida do Espírito. É a vida do Espírito. Então, no século XIX, surge a tabela periódica, a química se desenvolve, a tabela periódica também foi uma grande descoberta da ciência, redescoberta de filosofias orientais, o positivismo de Augusto Comte. Então, vocês estão vendo que foi realmente um século riquíssimo, o século XIX. Então, o Espiritismo surge no momento certo, no momento destinado ao seu aparecimento. Muito bem planejado pela equipe espiritual superior, graças à assistência do nosso governador planetário, que é Jesus. O Espiritismo ele consegue a proeza de mesclar o catolicismo primitivo, a caridade, que o berço do catolicismo, no cristianismo nascente, era praticado a real caridade, né? A Igreja do Caminho, a Casa do Caminho, aliás, né? A Casa do Caminho que os livros de Emmanuel relatam, a real caridade praticada. Então, o Espiritismo, ele é tanto que um dos lemas do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então, o Espiritismo reúne isso do cristianismo primitivo, a caridade, coisas do budismo, que é a reencarnação, a teoria, muita coisa da teoria de Charles Darwin, da evolução, só que com a diferença que o Espiritismo sustenta a tese da evolução da matéria e do espírito.
vai além da teoria de Charles Darwin, né? E um caldeirão de credos esotéricos que estavam em plena voga nos anos de 1800 e que geraram filosofias tão diversas como o espiritualismo de Emanuel Swedenborg, do século XVIII para o século XIX, e a teosofia de Madame Blavatsky, né? Que tem muita coisa em comum com o espiritismo, a teosofia de Madame Blavatsky, que foi consolidada no século XIX também, mas só que foi pouco depois do espiritismo. Então, o espiritismo ele tem um tríplice aspecto. Primeiro, a primeira tese revolucionária do espiritismo, ele tem um tríplice aspecto. Em que sentido? Enquanto as religiões tradicionais era só religião, o espiritismo ele é ciência, uma ciência de observação pelas relações que estabelece entre nós e os espíritos. Então foi a partir das observações que Allan Kardec fez junto às comunicações mediúnicas que ele foi desenvolvendo a teoria espírita, vamos dizer assim. Porque a ciência, naturalmente, a ciência parte de hipóteses. Aí, para comprovar essa hipótese, você faz experimentos. Aí, a partir desses experimentos, você vai comprovando as hipóteses que viram teses, até você formular uma teoria, não é isso? Então, Allan Kardec foi isso que Allan Kardec fez ao longo de uns 2 anos, mais ou menos. Ele foi as mesas girantes, aquelas comunicações através das mesas girantes, a primeira descoberta que ele fez que por trás das mesas girantes, aquelas comunicações eram comunicações de espíritos, que eram o espírito dos mortos. Então ele chegou à conclusão que os espíritos estavam vivos, nós éramos espíritos imortais. Então isso é ciência. Isso é ciência. É uma doutrina filosófica. Então, o espiritismo é ciência, é filosofia, pelos princípios morais em que se assentam seus fundamentos. E a religião. É religião pela aplicação desses princípios morais em prol da renovação dos seres humanos e, consequentemente, da humanidade. Então, isso é um aspecto religioso. Então, é interessante que é um tríplice aspecto, mas eles não são, não é uma coxa de retalhos. Um se interrelaciona com o outro. Então, a ciência, para aprendermos qualquer ciência, nós temos que estudar. Para a filosofia também, nós adquirimos conhecimentos através da filosofia. A filosofia, através do estudo, mas também esclarece. E, juntando o conhecimento científico com os esclarecimentos que a filosofia nos proporciona, a religião acaba se sublimando com todas essas ferramentas auxiliares da ciência e da filosofia. Então, forma um tríplice aspecto. A gente costuma dizer que o espiritismo, sem esse tríplice aspecto, não é ciência. Não é religião, aliás. Não é espiritismo. Porque tem muitas pessoas, dentro do espiritismo, mesmo dentro do movimento espírita, eu adoro o aspecto filosófico do espiritismo. Vou me dedicar só ao aspecto filosófico. Bem, você está se dedicando a mais uma filosofia. Podemos dizer que você está se dedicando à filosofia espírita. Se você se dedica só à ciência espírita, bem, você é um cientista espírita, mas não é um espírita propriamente dito. Se você vê só o aspecto religioso, aí tem uma acusação que o espiritismo no Brasil tomou uma feição muito igrejeira, no sentido de ser muito religioso, de visar só o aspecto religioso. Espiritismo, para ser espiritismo, ele tem que ter os 3 aspectos juntos. Tem que ser religião, tem que ser filosofia e tem que ser ciência. Isso é uma proposta revolucionária. Não resta dúvida que as religiões tradicionais, elas são só religião. Sabemos disso. Então, se examinarmos cada um dos 10 princípios fundamentais do Espiritismo, perpassa o seu papel renovador junto à humanidade. E nós vamos agora fazer uma análise desses
10 princípios fundamentais. É lógico que tem alguns desses princípios que são desdobrados em outros subprincípios, vamos dizer assim. Mas vamos pensar os 10 princípios fundamentais, fazer uma análise de cada um deles, para vocês verem, ouvirem o quanto o Espiritismo ele é renovador, ele é revolucionário. Primeiro princípio: Deus é o criador de tudo que existe. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Eu falei no começo sobre que Moisés consolidou a ideia do Deus único. Só que o Deus de Moisés ainda era um Deus vingativo, um Deus guerreiro, um Deus antropomórfico, um Deus que tinha paixões humanas, um Deus que, apesar de ser único, não se diferenciava muito do Deus das religiões pagãs, das religiões politeístas. Era um Deus vingativo, um Deus com paixões humanas. Aí Jesus veio dar uma outra ideia de Deus, um grande passo, no resto do Pai de infinita bondade e misericórdia. Diferente daquele Deus do Antigo Testamento. Mas na visão espírita, complementa essa ideia de Deus que Jesus trouxe. Porque na época, não é que Jesus tenha se negado a dar o real sentido de Deus. É porque a humanidade não tinha capacidade de apreender essa ideia de Deus. E nós temos ainda? Não temos ainda, com certeza. Mas a ideia de Deus para o Espiritismo está ainda em evolução. Então, para nós, do século XIX para cá, de meados do século XIX para cá, é uma ideia muito mais avançada de Deus. Essa ideia que a doutrina espírita traz. Inteligência, Deus único, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso está na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, olha aí o aspecto científico. Qualquer ciência que você estude, você tem que partir de princípios elementares, não é isso? Você tem que formular princípios elementares. E a partir desses princípios elementares, você vai formulando outros. Por exemplo, quem estuda geometria, você parte de conceitos elementares, conceitos primitivos, como se define geometria. Quais são os conceitos primitivos da geometria? O ponto, a reta e o plano. É isso? A partir desses conceitos aí, você formula toda a teoria da geometria. É só um exemplo estudar. Então, Allan Kardec não poderia dar início à ciência espírita, à teoria espírita, se não desse uma definição real de Deus, na visão espírita. Seria o Deus de Moisés? Seria o Deus de Jesus? Bem, os espíritos superiores definiram Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não está negando o Deus que Jesus nos trouxe, em absoluto. Então, a existência de Deus está provada por 3 aspectos. A existência de uma ideia inata de Deus no ser humano. Não existe efeito sem causa. A absoluta perfeição da natureza é obra de quem? É obra de quem? Então, inicia assim o Livro dos Espíritos com a dimensão de Deus, uma outra visão de Deus. Então, para o Espiritismo, Deus, suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Nessa definição tão sucinta, são 2 frases, tão sucintas. Deixa bem claro que o Espiritismo não aceita o dogma da Santíssima Trindade, com todo respeito a esse dogma da religião católica. Eu não vou entrar aqui no mérito, nós temos que respeitar os dogmas, as ideias religiosas de outras religiões. Quem somos nós para sermos os donos da verdade? Não é por aí. Mas a Santíssima Trindade é um dogma católico que as igrejas reformadas abraçaram. Mas quando os espíritos superiores dizem que Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, supremo é o que está acima de tudo. Não existe nada ao lado ou acima. Então, Deus é único.
Deus é um. Sobre a figura de Jesus, em outras lives nós já falamos sobre Jesus. Jesus é o governador planetário da Terra, é o espírito de maior envergadura que andou sobre a Terra e é o nosso guia e modelo, mas Jesus não é Deus. Quando ele diz que o Pai, então ele tem autoridade para dizer o Pai, como também nós temos autoridade para dizer que Deus é nosso Pai. Mas Jesus muito mais pela superioridade que ele alcançou. E qualquer um de nós um dia chegaremos à condição de Jesus, graças à lei da evolução, graças à reencarnação e à bondade divina que nos dá oportunidades múltiplas de sempre ser agraciados por tantas oportunidades que muitas vezes nós desperdiçamos, nós não aproveitamos. Bem, para o Espiritismo, o entendimento que a humanidade tem de Deus não está pronto, nem é definitivo. Está em constante evolução. Olha aí que coisa maravilhosa. Pode ser que daqui a 100 anos traga uma outra ideia de Deus. Por enquanto, é como se os espíritos superiores dissessem, por enquanto, você só tem condições de compreender isso aí. Você só tem capacidade de compreender isso aí. Porque Allan Kardec faz vários questionamentos aos espíritos sobre a natureza íntima de Deus. E eles dizem mais ou menos assim, dão a entender que nós não temos ainda essa capacidade. Aí Allan Kardec não se conforma e diz assim, se nós não temos a capacidade de compreender a natureza íntima de Deus, quem seria nosso guia e nosso modelo? Já que o natural é que fosse Deus, mas nós não temos essa capacidade. Porque vejam bem, na época de Moisés e antes de Moisés, o guia Yahvé, que era o guia dos hebreus, era aquele Deus vingativo, aquele Deus do Antigo Testamento, que nós conhecemos já. Mas aí os espíritos dão uma outra sugestão. O guia e modelo de vocês é Jesus. Então, se nós seguirmos tudo que Jesus fez, tudo que Jesus deixou de legado através da mensagem imortal do Evangelho, nós com certeza alcançaremos os caminhos reais que são os caminhos de Deus. Por isso que é tão importante a gente estudar o Evangelho, a gente procurar vivenciar o Evangelho, que representa a verdade eterna, a verdade de Deus. Então, o conceito de Deus, ele pode se modificar com o tempo, com a evolução nossa, com a evolução espiritual. Por enquanto, é essa a ideia de Deus que nós podemos compreender. Tá certo? Quem tentar... É lógico que você tem o direito de especular, de formar mil hipóteses, tudo, mas você não vai chegar a muitos lugares produtivos, não. Porque, veja bem, nós, espíritos ainda perfectíveis, habitantes de um planeta de prova e expiação, que é o segundo na classificação, em termos evolutivos, como é que nós finitos, vamos compreender o infinito. Aliás, é um conceito que os espíritos, Allan Kardec pergunta se Deus tem a ver com o infinito, ele diz que era uma pobreza da nossa linguagem, Deus não era infinito. Mas vamos imaginar, vamos associar Deus ao infinito. Nós somos finitos, como é que nós vamos compreender o infinito, que seria Deus? Na nossa pobreza de linguagem. Então, os espíritos veem sendo superiores a nós, os espíritos codificadores, eles viram mais na frente e aconselharam isso aí que nós devemos acatar. Mas nada impede que a gente especule, possa especular. Isso faz parte da ciência, né? A especulação. Tudo bem. Mas isso para quem tem tempo, para quem gosta de pesquisar, de especular, pode tentar, né? Mas talvez não chegue a muitos lugares. Mas não deixa dúvida que é um exercício. Todo exercício intelectual, ele é válido. O segundo, nós estamos analisando alguns princípios da doutrina espírita. Nós vimos o primeiro, que é o conceito de Deus. Vamos para o segundo. Seria, além do mundo dos seres humanos,
existe o mundo dos espíritos. Ou seja, além do mundo material, existe o mundo dos espíritos. É o segundo princípio, né? Onde sobrevivem as almas daqueles que se foram. Os espíritos existem em diferentes graus evolutivos e são classificados em 3 ordens. Didaticamente, Allan Kardec classificou os espíritos em 3 ordens. Os espíritos imperfeitos, predomina a ignorância e o desejo do mal. Intermediário, espíritos bons, predomina o desejo do bem, mas ainda existe o desejo do mal. Espíritos puros, aqueles que se libertaram das reencarnações, aqueles que já evoluíram, que se libertaram das reencarnações. Jesus estaria nessa classe, tá certo? Bem didático, Allan Kardec, 3 só. Ele poderia aí classificar em 5, 6, mas didaticamente ele colocou só 3. Tá certo? Lembremos que Allan Kardec era um pedagogo. E eu lembro também que queria dar boa noite para as pessoas que entraram depois. O tema da noite é papel renovador do Espiritismo. E quem tiver algum questionamento, ou lembrar de alguma coisa, alguma bobagem que eu falei, vocês podem usar o chat da plataforma, que ao final a gente comenta, a gente tira alguma dúvida, se for o caso. Então, no livro dos Espíritos, que é a base, Allan Kardec, olha aí o sentido pedagógico de idade de Allan Kardec. E dos espíritos codificadores, é lógico. Allan Kardec ele apenas era o representante encarnado dessa pleiade de espíritos superiores. Mas olha a metodologia. Eles lançam o livro dos espíritos, dividido em 4 partes, que eles chamam livros. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. Cada um desses livros deu surgimento, ele desenvolveu outros livros da codificação. Um dos livros ele desenvolveu, deu origem à Lei dos Médios. O segundo livro ele desenvolveu, deu origem ao que é o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Outro livro, o terceiro livro, ele desenvolveu, deu o Céu e o Inferno. E o quarto livro, que é o último, deu origem à Gênese. Então a gente pode dizer que no livro dos Espíritos está o resumo de todos os princípios da doutrina do Espírito. Então, no livro dos Espíritos, na segunda parte, ele descreve sobre o mundo dos Espíritos, com o título da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. E no segundo capítulo, na segunda parte, capítulo 9, ele desenvolve como é o mundo espiritual, tudo, e ele desenvolve com mais detalhes nos demais livros da codificação. Então, esse é o segundo princípio, né? Que existe um mundo dos espíritos além do mundo físico, do mundo dos encarnados. Que a ideia que a gente tinha antes era que isso era só o mundo físico e existia o céu ou o inferno. Quem fosse agraciado com o céu seria salvo. E aqueles que fossem condenados eternamente iriam para o inferno, onde ardiriam. O inferno é uma coisa assim pavorosa, né? Mas o conceito de inferno do Espiritismo não é este. E de céu também. O céu e o inferno seria um estado de espírito, que pode ser aqui na Terra ou no céu, tá certo? Ou em qualquer plano físico do universo ou dos universos. O terceiro princípio, também igualmente revolucionário e renovador, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, em igualdade absoluta de condições e evoluem sem cessar, isto é, infinitamente. Então, olha aí, os espíritos foram criados simples e ignorantes, e através da evolução, da reencarnação, vão aprendendo, vão se desenvolvendo. Deus seria extremamente injusto se criasse uns mais bonitos, outros mais feios, uns mais ricos, outros mais pobres, uns com deficiência física, deficiência mental. Que Deus seria esse? Então Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. E dependendo da aplicação de cada um, do desejo de evoluir, você pode evoluir mais rápido ou mais devagar.
o mais lentamente. Isso aí é um outro princípio. Um outro princípio. O quarto princípio, e explicando bem, entenda-se que Deus cria os espíritos, Deus na realidade, talvez seja uma das pobrezas da nossa linguagem. Porque na realidade, nós evoluímos do átomo ao arcanjo. Então o átomo é criado, ele vai se desenvolvendo, já as leis espirituais já vão agindo sobre a matéria, surgem os seres mais elementares. Bem, está na onda aí a gente falar do vírus, do corona, do Covid-19, não é isso? Está provocando essa pandemia. Então, o vírus é um dos seres mais elementares, que para ele sobreviver, ele necessita das nossas células. E é daí onde causa tantos problemas para nós, não é isso? Porque eles usam todo, vamos dizer assim, a programação, a estrutura celular nossa. Porque eles não têm uma estrutura celular como as células, as demais células temos, mais seres um pouco mais evoluídos. Mas e também esse ser tão elementar, que são os vírus, ele tem um princípio elementar. Tem um vírus físico, mas tem um princípio inteligente, elementar, que movimenta esse vírus. Tá certo? Aí ele vai evoluindo, passando por todas as espécies, por todos os animais mais evoluídos, até que chega um ponto que o princípio inteligente passou por todas as experiências que pode passar, aí ele é promovido a um outro reino, que é o reino hominal. Então, entenda-se, é nessa hora quando o animal... Só um momentinho. Quando o animal, uma determinada espécie, é promovido para o reino hominal, o princípio inteligente, na próxima reencarnação, vira o ser humano, entrou no reino nominal, é nessa hora que diz que Deus criou os simples e ignorantes. Aí, qual é a grande conquista? É que, a partir dessa hora, nós conquistamos a inteligência contínua, o livre-arbítrio e a responsabilidade sobre os nossos atos. Um cachorro, por exemplo, um cão. Se um cão atacar uma pessoa, a lei terrena, com todas as imperfeições que ela tem, não vai condenar o cão. Condena o seu responsável, não é isso? Condena o seu responsável. Não o cão em si, porque ele não tem responsabilidade ainda. Então Deus, na sua perfeição, nos dá essa liberdade de ação, o livre-arbítrio. Mas só passamos a ter responsabilidade quando estamos no reino hominal. É nessa hora, na primeira reencarnação, que nós já conquistamos tudo isso. Passamos a ter responsabilidade sobre os nossos atos. Temos direito às nossas escolhas. Nós passamos a ser os construtores do nosso próprio caminho. E o livre-arbítrio, é bom que se lembre que não é absoluto. Não é absoluto. Tem horas que, se você abusar do livre-arbítrio, você pode sofrer uma intervenção da espiritualidade superior, de Deus. É isso? De Deus. A própria lei terrena, com a sua imperfeição, tem horas que, se você for incapaz, um juiz nomeia um tutor para você, uma espécie de tutor, para ser responsável pelos seus atos, para sacar dinheiro em banco, para depositar, para administrar os seus bens, porque você não tem mais responsabilidade, você não tem condições. Isso é uma espécie de intervenção humana no seu livre-arbítrio. Então, que dirá Deus no seu imenso poder, no seu infinito poder? Então, o livre-arbítrio ele não é absoluto. Mas nós temos muita liberdade. Só há essa intervenção quando o espírito realmente abusa demais do livre-arbítrio. Então, isso aí é o terceiro princípio renovador, revolucionário, que somos criados todos igualmente, simples e ignorantes. O quarto princípio é que os espíritos, no seu mundo, possuem um corpo de ação, denominado pela doutrina espírita de perispírito.
o corpo espiritual. Perispírito, esse prefixo peri, quer dizer em redor. Por exemplo, a periferia de uma cidade. A periferia de uma cidade é o que está ao redor do centro da cidade, né? Os bairros periféricos, que ficam mais afastados, não é isso? Então, perispírito quer dizer o que fica ao entorno do espírito. Então, Allan Kardec imaginou que tinha um espírito, que é uma chama, não tem forma, e ao redor do espírito tem um corpo espiritual, o perispírito. É outra ideia, que não é exclusiva do espiritismo. As religiões hindus, orientais, muitas delas já sustentavam essa tese do corpo, só que eles dão outras denominações, não é isso? Então, veja bem essa ideia revolucionária. Nós, quando estamos encarnados, nós temos um corpo físico, mas temos o corpo espiritual, o perispírito, e temos o espírito. Então, quando estamos encarnados, temos 3 corpos. Vamos dizer assim. Temos o corpo físico, temos o perispírito e o espírito, que nós não podemos chamar de corpo. Mas nós encarnados temos esse triplo aspecto: corpo físico, perispírito e espírito. O espírito em si ele não tem forma. Já o perispírito é a mesma forma do corpo físico. Aliás, é o contrário. O perispírito serve de forma para o corpo físico. Então, quando você vê uma alma, na realidade você não está vendo a alma. Você está vendo o perispírito da alma, o perispírito do espírito, vamos dizer assim. E ele serve de forma para o corpo físico. Então, aparentemente, eles são idênticos. Tá certo? São idênticos. Mas aí Allan Kardec viu que era mais simples chamar perispírito simplesmente como se fosse um corpo. Mas hoje o conhecimento que nós temos é que o perispírito é um conjunto de corpos, não um corpo único. Vamos comentar rapidamente sobre esse conjunto de corpos. Por ora, vamos. Então, o perispírito, Allan Kardec, aliás, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, me parece, da década de 40, que André Luiz trouxe um outro conceito, um outro corpo, vamos dizer assim, que faz parte do perispírito, que é o corpo mental. O corpo mental não é ainda o espírito. O entendimento hoje em dia do corpo mental é como se fosse uma espécie de caixa preta do espírito. É no corpo mental que fica a memória espiritual, fica a caixa preta, vamos dizer assim, do espírito. Ao longo das várias reencarnações, vai sendo armazenado no corpo mental todas essas informações. Tudo indica que essa caixa preta fica no corpo mental. O corpo mental faz parte do perispírito, é um dos corpos do perispírito. Então, é o perispírito propriamente dito, o corpo mental, e existe um outro corpo que a gente chama de duplo etérico. Duplo etérico. Não é. Então, simplificando, o espiritismo simplifica nesses 3 corpos. Mas tem outros. Seria o corpo mental, o perispírito propriamente dito, e o duplo etérico, e praticamente se confunde com o perispírito propriamente dito. O duplo etérico, ele é mais grosseiro, ele é mais de caráter material, enquanto que o perispírito ele é mais etéreo. É tanto que quando a gente morre, o duplo etérico se desfaz, se desfaz e fica na nossa atmosfera, na nossa psicosfera, vamos dizer assim, tá certo? Então, o duplo etérico ele é muito mais ligado à matéria, enquanto que o perispírito, provavelmente dito, junto com o corpo mental, é muito mais ligado ao plano material. Então, o espírito, tudo indica que a gente vai evoluindo, e quanto mais a gente evolui, esse conjunto de corpos vai se tornando mais etéreo, vibra, uma vibração mais intensa. Quanto mais evolui o espírito, maior o seu poder vibratório, maior o seu poder energético. Nós somos seres energéticos, somos verdadeiras baterias. E nós vamos ver mais na frente que é outra revolução em termos de saúde. A saúde significa a gente estar em equilíbrio com todos esses corpos.
em equilíbrio com o espírito, em equilíbrio com o corpo mental, em equilíbrio com o corpo físico, em equilíbrio com tudo. Então, quando você tem uma dessas partes em desequilíbrio, atinge a outra, porque eles todos se interrelacionam. Atinge a outra e causam distúrbios, causam doenças. Eu acredito que eu vou falar com mais detalhe. Não dá para falar com muito detalhe, porque não é o tema da live, tá certo? Posso até falar com mais profundidade sobre o perispírito em lives futuras. Então, no plano, nós reencarnamos, ganhamos um corpo físico e junto com o corpo físico duplo etérico que vai envolver o perispírito. Pronto. É como se o duplo etérico envolvesse o perispírito e o perispírito envolvesse o corpo mental, que por sua vez envolve um espírito para o indivíduo. O espírito é uma chama, ele não pensa de uma forma. A hipótese, isso aí é uma divergência entre autores espirituais, encarnados e desencarnados, é que quando você chega à condição de espírito superior como Jesus, você não teria mais perispírito. Teria só o corpo mental junto com o espírito. Isso aí é uma das teses de uma corrente. Tem uma outra corrente que diz que teria sim perispírito, só que tão tênue que praticamente se confunde com o corpo mental. Tá certo? O fato é que as duas teses são mais ou menos coerentes, não se chocam tanto. Então, a visão atual é que o perispírito não é um corpo único, é um conjunto de corpos. Doutrinas esotéricas ligadas aos irmãos do Oriente chegam a sustentar 7 corpos. O corpo mental, por sua vez, eles se desdobram bem em 3 corpos. É o corpo mental superior, o corpo mental inferior, o corpo mental búdico, o corpo mental... Quer dizer, isso aí a terminologia é muito vasta. Então, você entra até em parafuso se você tentar ler uma obra dessa, né? Já eu tentei ler um livro da Madame Blavatsky e eu desisti no meio, que eu achei tanta terminologia que isso não leva a nada. É muita terminologia que complica. E o Espiritismo, ele, como é para atingir a todos outra ideia revolucionária, não foi para encobrir nada. Então, é muito mais simples. Qualquer pessoa lendo o livro dos Espíritos vai compreender. Agora, procure ler um desses livros esotéricos. Você não vai, para você compreender, às vezes, um livro desse, você tem que ler 3, 4, 5 obras antes, para poder compreender mais ou menos. Mas o Espiritismo não tem nada disso. Então, o conhecimento sobre o perispírito, seus demais corpos e suas estruturas, bem como suas respectivas interrelações, é a chave para o entendimento de nossas doenças e males da alma e do corpo. Allan Kardec diz no Livro dos Espíritos que a causa das nossas doenças são as desobediências às leis naturais. Quando você desobedece a alguma lei de Deus, alguma lei natural, entra em conflito. Algum desses passos, algum desses corpos aí, principalmente o corpo mental, o perispírito e o espírito propriamente dito. Aí, como eles se interrelacionam quando estamos encarnados, aí acaba caindo no coitado do corpo físico. O corpo físico acaba absorvendo muita coisa. Mas como o coitado é fraco, é frágil, quando você comete uma besteira que diz que a carne é fraca, na realidade não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. E o espírito acaba passando para o corpo, que também é frágil realmente, é matéria, e acaba se ressentindo. Então tem muitos distúrbios de ordem espiritual que repassa para o perispírito, e o perispírito repassa para o corpo físico. E você acaba adoecendo. Então, o grande problema da medicina, com licença aí do meu querido irmão Marcos Rabelo e médicos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, mas o Marcos tem consciência disso. O problema maior da medicina alopática é que ela visa só a matéria.
Mas tem muitos médicos espíritas, médicos espiritualistas que já estão com a outra noção. É imprescindível também levar em conta o aspecto espiritual. Mas veja bem, tem doenças que são de ordem física, aí a medicina alopática resolve perfeitamente, quando as causas são eminentemente físicas. Mas tem doenças que são as chamadas doenças psicossomáticas, que são de ordem espiritual, de natureza espiritual. A isso aí você tem que levar em conta a natureza espiritual. E tem outras doenças que são mistas, causas físicas junto com causas espirituais. Então, a medicina do futuro tem que levar em conta todos esses aspectos. Mas o bom entendimento do perispírito e sua estrutura e suas funções vai ajudar enormemente. Então, o perispírito tem muitas propriedades. Vou citar algumas delas. Ele se torna visível, o perispírito ele é invisível para nós que não temos vidência. Mas, com a vontade, o espírito pode tornar o seu perispírito visível. Ele torna mais denso e se torna visível. É uma das propriedades. O perispírito ele tem a capacidade de refletir, é refletora. Ele tem sensibilidade global, ou seja, sensibilidade em todo o seu corpo. Sensibilidade magnética. Ele emite odor. Quanto mais evoluído o espírito, mais perfumado é esse odor. E quanto menos evoluído, o odor também não é nada agradável, infelizmente. É uma das propriedades do perispírito. É tanto que tem espírito nas reuniões de materialização, muitos irmãos que trabalham com materialização reconhecem os espíritos pelo odor que exalam. É isso? Quando um espírito se aproxima, dependendo do odor, do perfume que exala, você pode identificar que espírito é. Então, é uma das propriedades do perispírito. A temperatura, a densidade, a ponderabilidade, a luminosidade. Quanto mais evoluído, mais luminoso é o espírito. Daí, o senso comum dizer, chamar um espírito de luz. Tem uma certa razão. Porque quanto mais evoluído, mais luminoso é o perispírito. Então, o espírito de luz, essa luminosidade, essa luz é do perispírito. Penetrabilidade, perenidade, mutabilidade. Mutabilidade, o espírito com vontade pode mudar, tomar uma feição diversa, pode mudar de repente, dependendo da sua evolução, naturalmente. Então, todos são muitas propriedades que o perispírito tem. Então, o conhecimento de toda essa estrutura, dessas propriedades, é importantíssimo, principalmente para a questão da nossa saúde, do nosso bem-estar. Olha aí o quanto podemos tirar de proveito, conhecendo com mais profundidade essa estrutura do perispírito. O quinto, isso aí eu falei em relação ao quarto conceito, que é a questão da estrutura dos corpos, né? O corpo físico, quando estamos encarnados, perispírito e o corpo mental e espírito, provavelmente dito. Quando a gente desencarna, perde o corpo físico junto com o duplo etérico e no plano espiritual fica com o perispírito, corpo mental e espírito, tá certo? Então vamos para o quinto princípio. Todos os mundos do universo têm uma finalidade útil, onde o princípio da pluralidade dos mundos habitados em níveis de menor ou maior condição de progresso. Quinto princípio. A multiplicidade de planetas habitados. Todos os planetas têm o seu destino, têm a sua utilidade. Deus não cria um planeta, uma estrela, simplesmente para maravilhar a nossa vista, maravilhar os nossos olhos à noite. Principalmente não nas grandes cidades, porque a poluição não deixa. Mas no campo a gente ainda pode contemplar um céu estrelado, não é isso? Então, Allan Kardec didaticamente classificou os mundos em mundos primitivos, destinados às primeiras reencarnações da alma humana, mundos de expiação e prova, onde domina o mal, o exemplo é a Terra, mundos de regeneração, que estamos em transição para esse mundo, que é o terceiro,
nos quais as almas ainda têm o que espiar, aurem novas forças repousantes das fadigas da luta. O bem predomina sobre o mal, mas ainda existe o mal. O quarto, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. O mal quase não existe, mas tem pouquinho, mas ainda tem. Mundos ditosos ou divinos, é o quinto. Habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. É um exemplo desse mundo que Jesus estaria, né? Espíritos que já se libertaram das reencarnações, certo? Então, a multiplicidade de planetas habitados é o quinto princípio. O sexto princípio é... Então, por que isso é renovador, é revolucionário? É porque antes, as religiões tradicionais, ainda hoje, acreditam que só existe vida inteligente na Terra, tá certo? No dia que a ciência provar que outros planetas têm vida inteligente, vai criar um problema sério para justificar esse dogma, vamos dizer assim. Mas vai chegar lá. Está caminhando para isso. Está caminhando para isso. A NASA e outros organismos europeus, internacionais, estão pesquisando direto aí a existência de novos planetas e já tem posse de inúmeros planetas que pode existir vida inteligente. O sexto princípio é uma única existência não é suficiente para que o princípio inteligente, a alma, tenha tempo de aprender tudo a respeito das leis naturais. Por isto, o Espiritismo tem como lei a reencarnação da pluralidade das existências. Então, esses princípios se interrelacionam e cada princípio desse gera outros subprincípios, como eu já falei. A reencarnação é uma lei natural, é um princípio elementar da doutrina espírita. A reencarnação ela é provada cientificamente com as investigações de cientistas renomados como De Rochas, no final do século XIX, Banerjee, Ian Stevenson, aqui no Brasil, Dr. Hernani Guimarães Andrade, confirmam eles que a reencarnação está em plena harmonia com as leis da natureza. Moralmente ou religiosamente, só a reencarnação explica a dor, a infelicidade, o sofrimento, as injustiças, as desigualdades e os males que afligem a humanidade. O sétimo princípio é, pela lei de causa e efeito, todo espírito, por ter livre-arbítrio para agir, é responsável pelos seus atos. Por isso, Deus não castiga nem perdoa. As reencarnações são necessárias para o reajuste das imperfeições passadas e conquistas do aprimoramento para a evolução futura. Então, é o sétimo princípio, a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não é a lei de Thalia, do olho por olho, dente por dente. A lei de causa e efeito também funciona na física, né? É uma das leis do Newton, né? Ou seja, a cada força correspondente tem uma reação em sentido contrário. Isso aí é lei de reação e reação ou lei de causa e efeito. Há uma hipótese, ou uma tese mesmo, que as leis físicas são as mesmas leis espirituais. Elas agem também no meio físico, não é isso? No meio físico. O oitavo princípio é as relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram em todas as épocas. A mediunidade é faculdade que tem uma pessoa de servir de mediadora nestas comunicações dos espíritos com outros seres humanos. Então, esse princípio sempre existiu. A comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo físico. O mundo físico alimenta o mundo espiritual e o mundo espiritual alimenta o mundo físico. Há essa inter-relação. Ora, estamos no mundo físico, ora estamos no mundo espiritual. Quando estamos no mundo físico, estamos nos relacionando através da mediunidade
com os irmãos e irmãs que já se libertaram temporariamente do mundo físico, do plano físico. Então, é nesse ir e vir, né, que nós vamos evoluindo através das reencarnações. Então, a mediunidade ela é fundamental nessa intercomunicabilidade, inter-relação dos planos espirituais e dos planos físicos. Então, mediunidade, vamos falar rapidamente. O Espiritismo foi o primeiro a penetrar nesse mundo coberto pelo pano negro do luto e vedado pelos mistérios das religiões oficiais. Eu me lembro quando era criança, até adolescente, morava pelo interior, e eu tinha assim até um certo pavor quando desencarnava a pessoa, a família ficava toda de preto, né? Luto fechado, como se dizia. O viúvo, às vezes, passava um ano de luto, a viúva geralmente é que ficava mais. Os viúvos, às vezes, nem ficavam um ano, não. 6 meses já estava tirando. Tinha uns que não vestiam luto, mas colocavam fumo, né, que se dizia. Era uma tajazinha preta que pregada no bolso. E aqueles mais radicais usavam luto fechado, todo de preto. Mulheres que, a partir do momento que se tornavam viúvas, não tiravam mais o vestido preto. Então tornava a morte uma coisa assim mais lúgubre, mais misteriosa, com mais temor. A gente se afastava, tinha medo, tinha medo. Então, a mediunidade acabou matando a morte, que através da mediunidade ele se comunica com esses pseudos mortos. Por meio da mediunidade, os pesquisadores adentraram esse mundo invisível, conversaram com seus habitantes e construíram uma ponte por onde podemos passar para lá e para cá. E os espíritos podem vir até nós e comunicarem-se conosco. É inumerável a quantidade dos que provaram as suas existências como seres encarnados que com detalhes íntimos, irrecusáveis, nós não estamos mortos, nós continuamos vivendo, nós somos vivos. A mediunidade estudada, desenvolvida e praticada dentro dos preceitos espíritas proporcionou muitos outros conhecimentos, tais como enriquecimento da literatura espírita, através de obras psicografadas, desenvolvendo temas os mais diversos do conhecimento humano, na visão dos espíritos, como a maior evolução, a princípio e melhor conhecimento que nós encarnados. Destaca-se para as obras, através da psicografia, das obras básicas de Allan Kardec, as obras psicografadas por Chico Xavier e as de Divaldo Franco, principalmente. Através da mediunidade, tivemos um conhecimento maior do mundo espiritual, das colônias espirituais, de regiões umbralinas, de regiões trevosas, através de obras como Céu e Inferno e as obras de André Luiz e outras obras, como de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Através da psicografia e da mediunidade, principalmente, mediunidade, psicografia e outros gêneros, principalmente a psicofonia, nas reuniões de desobsessão, tratamentos de desobsessão na casa espírita e demais terapias envolvendo com a utilização da mediunidade. Conhecimento do espírito, das estruturas de seus corpos, doenças e distúrbios espirituais. Então, tudo isso a mediunidade nos proporcionou. E eu poderia me alongar muito mais, mas o tempo não comporta. O nono princípio é que o Espiritismo não admite a metempsicose, pois para ele o espírito não retrograda, pois para ele o espírito não está sempre numa caminhada evolutiva. Pode renascer em condições sociais inferiores, mas nunca pode o que aprendeu em vidas anteriores
desaprender. Isso aí não. A metapsicose é o seguinte, que tem, por exemplo, os hindus, eles admitem a metapsicose. Por exemplo, como castigo você pode vir, digamos, reencarnado na próxima existência numa vaca, num macaco. Você já admite que um ser humano pode voltar reencarnado no animal. Isso é a metapsicose. É uma coisa bem antiga, né? Talvez eles estejam até revendo os seus conceitos, mas o Espiritismo não admite isso. Não admite. É a metempsicose que a gente chama. Evoluímos sempre no gênero humano. Sempre reencarnamos no gênero humano. Alguém pode dizer assim, mas tem reuniões mediúnicas que se tem notícia de espíritos que se comunicam de animais. Bem, aí é um processo magnético, vamos dizer assim. Um processo de magia negra, que um determinado espírito, arraigado no mal, provoca a deformidade do perispírito, ou a propriedade do perispírito se modificar, e transforma a forma humana numa forma de animal, uma forma de lobo, né? A licantropia, muito comum. Mas isso depois, por um processo de desobsessivo, tratamento espiritual muito sério, esse espírito recupera a forma humana. Ele não deixou de ser humano. Temporariamente o perispírito dele perdeu a forma, mas depois recupera. Certo? Não vamos confundir, achar que virou animal. Não é. Esse é um processo magnético que a magia negra se utiliza disso. São espíritos arraigados do mal. Existe isso, infelizmente. E o décimo princípio seria o esquecimento de vidas passadas. Na vida presente, é uma necessidade justificada para que a alma evolua no cumprimento de suas provas reencarnatórias. Muita gente questiona isso. Por que a gente não se lembra da reencarnação passada? Quando a gente começa a estudar, a gente chega à conclusão que foi uma das coisas mais maravilhosas que Deus deu. Jesus diz que a gente tem que se acertar com o nosso inimigo antes que o juiz nos pegue e nos condene, ou seja, preso, ou coisa desse tipo, Jesus diz. Ou seja, nós temos que nos acertar com os nossos desafetos. E é através da reencarnação do velho esquecimento que a gente vai conviver de repente dentro do seio da nossa família com um desafeto, no nosso trabalho, na sociedade em que convivemos. E isso, graças a esse velho esquecimento, a gente consegue, através do amor, do perdão, se acertar com esses pretensos desafetos. Isso só é possível graças ao véu do esquecimento. Às vezes, a gente resiste em ter uma relação com determinada pessoa. A gente diz até popularmente, rapaz, o meu sangue não bate com o sangue de fulano. Quem sabe a gente não foi um desafeto numa determinada existência, ou teve uma coisa aí mal resolvida com esse irmão ou com essa irmã. A gente deve forçar não, a gente não deve fazer nada forçado. É uma forma de um abuso de linguagem da minha parte, mas a gente deve trabalhar para que vença essa resistência. Porque de repente pode ser que a gente tenha vindo a propósito para se acertar com esse irmão ou com essa irmã. Já pensou? Se não fosse o velho esquecimento, de repente na família tem um irmão, tem uma prima, um primo, que numa determinada existência você assassinou ele, ou vice-versa, ou você não teve um relacionamento não muito bom. Aí se você realmente se lembra disso, o negócio desanda. Fica pior do que estava antes. Então tudo que Deus faz é bem feito. Então, vejamos a seguir, para a gente caminhar para o final. Eu não sei nem como é que está aí o tempo. Eu acho que ele está mais ou menos aí. Eu comecei a atrasar, ele está com 1 hora e pouco, né? Então, tem outros papéis renovadores do Espiritismo. Rapidamente vamos ver alguns. Um dos papéis renovadores que Jesus prometeu é do Consolador prometido. O Espiritismo é o Consolador prometido. Mas, se muitos não aceitam essa ideia do Consolador prometido, mas vamos dizer assim, é um grande Consolador prometido, é um dos Consoladores prometidos, porque através do Espiritismo a gente consegue ter notícia dos nossos entes queridos, a gente tem uma consolação maior
quando desencarna um ente querido nosso, porque nós temos a certeza que aquele irmão, aquela irmã, um pai, uma mãe, um irmão, está indo, mas brevemente nós vamos nos reencontrar, tá certo? Então isso é extremamente consolador. Então o Espiritismo realmente tem esse papel consolador. Consolações extraordinárias aos sofredores, aos que perdem entes queridos. Não resta dúvida que tem realmente um grande papel consolador. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, olhem um outro papel revolucionário que ajuda demais a todos os seres humanos, independente de suas religiões. Na pergunta 919, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o ser humano de se melhorar nesta vida e de resistir às tentações do mal? Resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade vou-lhe disse: conhece-te a ti mesmo. Então, é uma característica dos Espíritos superiores, eles são bem sintéticos, eles não são assim, fazer muita rodeio, não. Olha, um sábio da antiguidade vou-lhe disse: conhece a ti mesmo. Quem foi esse sábio? Sócrates. Só que essa frase não foi propriamente de Sócrates. Essa frase estava no dístico do portal de Delfos. No portal de Delfos tinha lá esse dístico, essa frase, né? Conhece-te a ti mesmo, a sabedoria grega, né? E Santo Agostinho usava demais. No Livro dos Espíritos tem uma mensagem de Santo Agostinho que ele recomenda o conhece-te a ti mesmo. Então ele fazia uma prece todo dia, ele fazia um balanço todo dia de como tinha sido o seu dia. Ele dizia: permite-me conhecer-te, ó Deus. Permite-me conhecer a mim mesmo. Isto é tudo. Então, olha essa prece bem sintética de Santo Agostinho. Então, o Espiritismo ele veio nos ensinar que nossas maiores aflições são consequência de nossos atos. A chave para a conquista da felicidade e a paz interior que tanto almejamos está em nossas mãos. O autoconhecimento nos remete à análise de nossas virtudes e principalmente de nossas falhas, proporcionando-nos uma oportunidade de redenção. Allan Kardec recomenda: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. A imortalidade da alma, indiretamente, outro conceito renovador e revolucionário do Espiritismo, que ele dá uma outra visão da imortalidade da alma. O ser humano é essencialmente um espírito imortal. Com o Espiritismo, o que era uma questão de fé passou a ser um fato comprovado. O Espiritismo comprova, sem dogmas, sem mistérios e racionalmente, a sobrevivência do espírito. O Espiritismo não exclui a matéria e seus derivados. Progressos demonstra que a realidade é muito mais vasta do que podemos aprender com o nosso mundo sensorial. Espiritismo sem Evangelho. Palavras do Emmanuel, o Reformador. O Espiritismo sem Evangelho é apenas sistematização de ideias para transposição da atividade mental, sem a maior eficiência na construção do porvir. Então, o Espiritismo, segundo Emmanuel, também reformador, é a luz de uma nova renascença para o mundo inteiro. Para que a sublime renovação se concretize, porém, é necessário se concretize e convertamos em raios vivos de sua santidade clarificante e ajustando a nossa individualidade aos imperativos do infinito bem. Nesta etapa significativa
de transição planetária em que estamos vivendo, é o momento de concretizarem as belas e profundas assertivas contidas no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Em O Livro dos Espíritos, há algumas questões que delineiam esta tarefa. O Espiritismo se tornará crença geral ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Certamente, o Espiritismo se tornará crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. O grande gênio de todos os tempos, Einstein, dizia que a religião do futuro será cósmica, transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. E o Espiritismo, ele comunga com essas ideias de Einstein. Muitíssimo obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Agradeço demais a caridade, a benevolência de vocês me ouvirem, me assistirem até agora. Que Deus nos abençoe a todos nós, nos dê paz, muita saúde e que possamos vencer essa pandemia em que estamos vivendo, que já que nos trouxe tantas lições, algumas tristezas, que devemos rogar a Deus a compreensão e a fé, e Deus está sempre no comando. Eu continuo alguns instantes com vocês para vermos aí alguns comentários de vocês, alguns questionamentos, certo? E agradeço demais a todos que prestigiaram. Boa noite a quem eu não dei ainda. Edilene, obrigado aí, Edilene. Marcos Abelo, tá, aqui fazendo comentário, tem toda a razão, Alain. Eu penso que mesmo as doenças físicas têm origem em desequilíbrios espirituais. Pronto, o Marcos Abelo é médico, está concordando aí comigo. Não é comigo também, não. Os espíritos dizem isso. Mas fazendo justiça, o Marcos é médico, com certeza faz parte da AME. Existe uma associação maravilhosa, é a AME, Associação Médica Espíritas, que reúne médicos espíritas. E os médicos espíritas que participam da AME têm divulgado trabalhos maravilhosos, tá certo? Vocês entram aí na internet, que não conhecem a AME, que vocês vão se deparar com trabalhos maravilhosos publicados por esses irmãos e irmãs que participam da AME. Dessas e de outras existências, exatamente. Marcos Santos, a reencarnação é o fundamento da justiça divina. Exatamente, Marcos. O Marcos comenta também que a lei de causa e efeito, segundo Jesus, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Exatamente. O Marcos aqui continua comentando, o esquecimento de vidas passadas faz parte da misericórdia divina para conosco. O passado recente nessa vida presente muitas vezes atrapalham o nosso presente. Imagina se nós tivéssemos conhecimento das nossas vidas anteriores. Exatamente, Marcos. O Marcos continua dando aí, Marcos, muitíssimo obrigado, Marcos, pela sua contribuição. O nosso passado de outras reencarnações está visível na forma de agirmos e pensarmos no presente. Aí está o conhece a ti mesmo. Exatamente. A Valéria agradece, eu que agradeço. O Marcos aqui está dizendo, muito bom, Ana. Obrigado aí, pessoal. Obrigado aí a todos. Muitíssimo obrigado. Quem não teve a oportunidade de assistir essa live ao vivo, vocês divulguem. Vai ficar disponibilizado o vídeo, tanto no Facebook, e nós vamos disponibilizar também, o Reginaldo providencia depois a disponibilização também no YouTube, tá certo? Eu espero que tenha dirimido algumas dúvidas, tenha contribuído para alguma coisa. Realmente um tema muito vasto, e esse tema dá para ser desdobrado em muitas outras lá. Pelo menos deu para dar uma ideia geral do papel renovador e revolucionário, progressista da doutrina espírita. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos envolva de muita paz, de muita luz,
E pedimos, ao nos despedir, que a espiritualidade providencie uma limpeza fluídica junto aos nossos lares, às nossas casas, aos nossos apartamentos, junto aos nossos vizinhos e junto à nossa rua. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos nós, que nos dê força, que nos dê muita fé, muita saúde e muita paz. Muito obrigado, até a próxima oportunidade e uma boa noite a todos.